Comunicação é a habilidade de escutar e não de falar. Esse vai ser um dos temas aqui do bate-papo que a gente vai ter hoje com um convidado super especial, que é o Valdinei Rodrigues, que está aqui com a gente, que vai falar justamente sobre a trajetória dele na área de comunicação e se aprofundar um pouquinho nesse tema. Valdinei, obrigada pela tua presença aqui. Começando então esse Iguaçu Talks. Você que não me conhece, eu sou Melina, coordenadora aqui do Iguaçu Vale Cascavel. Hoje estou acompanhada aqui do Fábio. Fábio, por favor, dá um oi aqui pro pessoal. Muito bom, né? Queria agradecer aí também a todos do Iguaçu Vale pela oportunidade, né, de falar hoje com o Valdinei Rodrigues da TV. Isso aí. Eu sou o Fábio, então eu também faço parte do ecossistema, né? Agradecer a Melina pela oportunidade também. Lembrar aqui o quanto é importante a nossa comunicação clara, né? Então, obrigado, Valdinei, pela presença. Obrigado, gente. Valdinei, então eu poderia te divulgar aqui, fazer a mini bio aqui do Valdinei, mas eu vou deixar você fazer a sua biografia, contar um pouquinho, porque você vem, né, de uma história aí longa e super rica dentro da rádio, da TV. Então, eu queria que você se apresentasse contando essa sua história aqui pra gente. Antes de mais nada, eu estou muito feliz de receber esse convite, de estar aqui com vocês, de ter participado mais cedo, né, do nosso encontro semanal para trocar ideias aqui com o pessoal do Iguaçu Valley. E mais feliz ainda de dar continuidade a esse trabalho agora aqui, batendo esse papo tão direto. E você mencionou algo que é fundamental, Melina, em qualquer... Posso chamar de Mel? Claro! Em qualquer comunicação, em qualquer nível de comunicação, em qualquer sistema, que é ouvir. E muitas pessoas ignoram o fato de que o nosso corpo tem essa ferramenta maravilhosa que nos permite, nos possibilita, Fábio, ouvir. E nos possibilita também, a partir da nossa presença, da nossa intenção dentro daquele contexto de comunicação, escutar. Porque são situações distintas, são diferentes. A mãe pode falar com o filho, não faça isso, não faça aquilo, vá por esse caminho, vá por aquele, não o outro. E ele vai ouvir, porque o sistema dele vai funcionar perfeitamente. A gente espera que sim, né? O ouvido capta. O ouvido vai captar. Exatamente. Mas e o escutar? Onde é que está o escutar? O escutar está numa ação muito mais ativa, que é a presença, que é a interação, que é o propósito. Eu estou aqui ouvindo, estou aqui escutando, ou seja, todos os sistemas estão funcionando. E eu digo prestar atenção, prestar atenção, né? É estar presente. Estou aqui olhando para a Mel, ouvindo a Mel falar, escutando a Mel, o que ela tem a dizer. Eu não estou esperando ela terminar de falar para eu emendar a minha resposta. Eu estou respeitando o tempo, eu estou dela e o meu, do Fábio e o meu, de viver essa interação. E o grande problema das relações interpessoais, principalmente, e aí a gente estende, né, de dentro de casa, nas relações de amizade, nas relações profissionais, enfim, nesse mundo globalizado todo, os grandes conflitos que poderiam ser gerenciados por uma boa comunicação está justamente nesse gap, nessa falha de escuta. Porque as pessoas talvez estão atarefadas, talvez sem o exercício de estar realmente presente e de escutar, acabam não sabendo exatamente como agir em determinadas situações, não adquirindo essa habilidade de escutar, entender a dor do outro. A gente tem o clássico relacionamento afetivo, amoroso, marido e a mulher, enfim, os companheiros aí. Um está falando uma coisa, um está explicitando uma dor, na cabeça dele está tudo muito certo, é muito claro. Mas o outro lado não entende dessa maneira, porque muitas vezes está só ouvindo e não está escutando. Não estou me inteirando da dor do Fábio. Qual é a dor do Fábio? Por que o Fábio veio reivindicar isso? Por que a Melina me trouxe esse problema? Então é muito disso. Comunicação é presença. Comunicação é escutar. É estar aqui como nós estamos agora, prestando atenção no que realmente está acontecendo. E eu espero que o pessoal de casa também escute o que a gente tem aqui a compartilhar. Já começamos bem, gente. Já começamos forte aqui. E como que você chegou nesse nível de comunicação? Qual foi a história do Valdinei para chegar a esse grande comunicador que você é hoje? Menina, eu falo que eu fui um cara de pau. Um cara de pau. Melina, eu tinha 16 anos, estava em casa, uma tarde quente pra caramba. E na época, lá em 98, 99,
Edson Moraes, nosso grande Edson Moraes, apresentava um programa na TV Tarobá, ele continua apresentando, mas ele apresentava o Jornal do Meio-Dia, e eu olhava para o Edson Moraes assim com admiração, porque era um grande profissional, uma voz muito bonita, muito clara, né? E sem contar com o jornalismo propriamente dito. Era a pessoa que nos informava, era a nossa referência de comunicação naquele período. Continua sendo, com todo o seu mérito, toda a sua história, toda a sua trajetória. Mas eu estava ouvindo aquele cara com o olhar de um jovem, de um adolescente que estava indo para aquela fase de responsabilidade, no meu caso um pouco maior, porque por conta das minhas condições, né, de vida mesmo, e eu me vi sem nenhuma possibilidade profissional, sem nenhum direcionamento, sem nenhuma referência. Mas olhando para aquele cara, eu pensei, poxa vida, ele pode talvez me ajudar. E quando eu falo que eu fui cara de pau, eu peguei o telefone, procurei na lista telefônica. Você lembra da lista telefônica? Você é da época da lista telefônica? Você pegou essa época, Fábio? Das folhas amarelas. Não é possível. Foi nessas folhas aí que eu fui procurar o tal do nome Edson Moraes. Olha que audácia, menina. Moraes primeiro, depois Edson, né? Exatamente. E não tinha um só não, tinha vários ali. Sim, de um monte. Você foi ligando um por um. Fiz isso, Melina. Caraca. Fui ligando um por um. Acho que a minha sorte foi que na terceira ligação deu certo. Dona Cleusa Moraes, a esposa do Edson Moraes, que me atendeu. Nossa. E aí eu me apresentei, mas assim, aquilo eu não tinha bagagem, eu não tinha referência, eu fiz instintivamente, né? Falei, Dona Cleusa, é assim, assado, expliquei para ela a situação e tal. Ela falou, então liga a determinado horário que o Edson vai te atender. Enfim, para encurtar a conversa aqui, o Edson Moraes conseguiu na Rádio Colmeia uma vaga de operador de áudio, mas não era uma vaga remunerada, era uma vaga para aprender, um estágio. Era um estágio, hoje a gente tem como estágio, para aprender o que era sonoplastia. Olha. Sonoplastia. E me pagaram um vale transporte lá durante 3 meses só para eu ir aprender o ofício. Que legal. E foi aí onde tudo começou, porque depois disso eu fui efetivado e aí tendo contato com grandes comunicadores, com grandes profissionais da área da comunicação, que eu jamais, de onde eu vim, jamais eu imaginei que eu fosse ter acesso a esses profissionais, a essas pessoas. Então eu estava vivendo um mundo paralelo. O mundo do Valdinei adolescente, da escassez, da dificuldade, da responsabilidade, e o Valdinei que estava inserido num contexto que era muito além do que ele poderia imaginar para a vida dele. Então eu digo que essa foi a semente da história que eu construí nesses últimos 25 anos dentro da comunicação. E eu tive, né, alguns caminhos, alguns pontos dessa caminhada, dessa jornada aí. Eu trabalhei, como eu disse, comecei como operador de áudio. Tive a minha primeira experiência de chegar na frente de um microfone para falar a hora, quando eventualmente faltava um apresentador lá na Rádio Colmeia. Então, Valdinei, dê a hora aí. A gente não tinha um sistema que tinha hoje, como as rádios têm, né? A hora é automática ali e tudo mais, gravadinho, não. A gente era no tete a tete. Então, tive as primeiras oportunidades assim. Depois eu migrei para uma outra rádio. O dono da rádio, Duca Siliprandi, me ouviu e achou, puxa vida, mas acho que dá para aproveitar a voz do Valdinei de alguma maneira. E aí me deu lá algumas laudas, na época era fax. Tinha um supermercado aqui de Cascavel que enviava, Melina, as ofertas via fax todo dia. Para o pessoal gravar, né, na rádio. E aí o Valdinei, grava lá. Gravei uma vez, gravei 2, gravei uma semana, gravei um mês. E ele falou, cara, você tem uma voz boa. Vou te dar um programa. Eu falo isso do Duca Siliprandi, que ele estava meio pinel, porque eu tinha ali 18 anos, né? 18 anos, daí eu estava com 18 anos, no Rádio AM. Gente. E aí eu falei, claro, imagina, né? Eu quero trabalhar como apresentador, porque aquilo já tinha eu já tinha incorporado aquela experiência, aquela vivência, aquela rotina. Sim. De ver os apresentadores ali, com os olhos fechados, mas fazendo as pessoas de casa ouvirem, imaginarem, porque o rádio tem essa magia. Sim. Ao contrário da TV, que a gente tem as imagens, e agora desse podcast, né, que você tem a imagem, o rádio, ele é um mundo fantasia, onde o profissional ele tem o compromisso de fazer com que o ouvinte imagine o que ele está dizendo. Minha amiga, Dona Maria, a senhora que está em casa agora, está com a louça limpa, Dona Maria? Já está indo fazer o almoço? Então você vai criando um enredo. Você vai se comunicando. E eu defendo muito a comunicação justamente por isso. Porque a comunicação, ela toca.
Ela pode tocar pela fala, pela escrita, pela boa imagem. A comunicação é muito ampla. E eu fui muito feliz nisso. Eu nunca sonhei, Melina e Fábio, ser um comunicador, ser um jornalista, digo formal, né? Nunca passou pela minha cabeça. O que eu queria era sobreviver. Mas tudo foi me levando para esse caminho. E depois vieram as rádios FM e depois disso, nessa transição entre a AM e a FM, eu comecei o curso de jornalismo. Mas 19 anos por aí. 20. Não, eu fiz uma outra faculdade antes que eu podia pagar. Formado em pedagogia antes disso, que era que eu podia pagar realmente, sim. Não era uma área que eu iria atuar, mas eu precisava dessa graduação, porque o próprio Duca Siliprandi falou para mim, se você tiver uma formação aqui, uma graduação, você vai ganhar mais. Opa! Entende aquela falta de referência? Então ela vai se replicando ao longo da vida até alguém chegar e te dar uma orientação, te dar uma condução. Por isso a comunicação é tão valiosa, né? Porque através dela você transforma vidas. É a base da civilização, como conversamos. Justamente. E aí eu realmente comecei a ganhar mais, aumentou o meu salário e eu fui cursar jornalismo então. Que legal. E foram 4 anos, mas de novo, eu cursei jornalismo mentalmente, estrategicamente, não porque eu queria me tornar um jornalista e trabalhar com o jornalismo. Porque eu já estava na área da comunicação, então aquilo ia agregar no meu currículo, no meu conhecimento. E automática. A formação técnica, Fábio, que vocês tanto conhecem. Sim. E isso ia agregar no meu salário, né? Mas, quando eu terminei a graduação, eu concluí meu curso de jornalismo em 2011, em 2012, comecinho de 2012, porque, enfim, na transição ali, eu fui convidado pela KTV. Eu fui convidado realmente a acompanhar uma equipe durante alguns dias e ver, porque eu estava no rádio e eu estava confortável no rádio. Tinha o meu salário e tal, minha carga horária. E eu fui convidado então a trabalhar lá para acompanhar essa equipe e ver se eu gostasse, se eu me identificasse e eu quisesse, eu ficaria como repórter. E foi isso que aconteceu. Eu fui, acompanhei uma equipe. Na época tinha uma cobertura muito especial aqui em Cascavel. Quem é de Cascavel e já passou dos 18 anos deve lembrar a invasão do gramado, que era uma situação muito difícil de lidar, porque envolviam pessoas, histórias, muito tempo também, reintegração de posse, essa coisa toda. E na época eu vi uma cena lá que me comoveu, me chocou, me emocionou. Eu pensei, é isso aí que é ser jornalista. Isso aí que é ser esse profissional da comunicação. É representar o povo de alguma maneira. Mostrar o que é certo, o que é errado. Trazer para eles a informação real do que está acontecendo. É ser correspondente daquilo que está se passando em determinada situação. E aí eu aceitei. Falei, não, quero isso. Claro que tinha a parte, né, do reconhecimento financeiro, porque aí eu estava na rádio, também estava na TV, então ali eu comecei... Dava para encaixar as duas. Dava para aliar. E aí, quando você vem de escassez, de uma realidade de escassez, o que é muito comum? Você tentar de todas as maneiras, legais, por favor. Sim. Legais. Sair dessa realidade. Sair dessa realidade. Então, muitas vezes o que fala mais alto no teu consciente é resolver um problema ali, imediato. Mas você não sabe que você está resolvendo uma coisa muito mais profunda. Você está sendo encaminhado. Sim. E aí eu falo com isso sem misticismo barato. Eu estou falando de propósito, eu estou falando de missão. Porque se eu olhar para essa minha esteira profissional, eu fui conduzido. Eu fui levado aonde eu cheguei. Eu fui só aproveitando as oportunidades que vieram. E as coisas foram se encaixando muito bem, muito perfeitamente. Ao ponto de eu ficar muito pouco tempo como repórter. Na KTV eu fiquei 6 meses como repórter. E já me puseram para apresentar. Repórter de rua. Então, vou legal. até lá mostrar o buraco da rua, o que está acontecendo, é o bueiro que está entupido, essa coisa. Fiquei muito pouco tempo, porque surgiu a oportunidade de eu cobrir férias de um apresentador, colega meu, e aí ele não voltou das férias. A TV abriu mão daquele profissional e me colocou no lugar dele. E eu falei, vamos aproveitar, vamos fazer. Sim. E o mesmo aconteceu quando eu fui para a RPC. Aí quando eu entrei na RPC 2 anos depois, eu fui também como repórter de rua.
E 8 meses depois eu estava na apresentação. Então as coisas foram caminhando muito depressa para isso. Mas também pela tua entrega, pela profissionalismo. Entrega, mas eu digo, é uma entrega natural, Melina, não é uma entrega planejada. Estou dando o meu melhor aqui. Estou fazendo o que eu posso. Tem o Viktor Frankl, uma figura que eu sigo muito as ideias dele. Ele foi refugiado, e ele é o pai da logoterapia. A logoterapia, ela fala muito sobre propósito de vida, sobre sentido de vida. O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo hoje? Eu entendo que você vai ser sempre conduzido para uma realidade onde você vai ser convidado a dar a sua melhor resposta. A sua melhor resposta para aquele momento, para aquele evento, para aquela situação. E eu penso que inconscientemente eu fui dando essa minha melhor resposta. E as coisas foram acontecendo. E aí hoje eu olho para isso tudo, assim, de todas as escolhas e as respostas que eu fui dando, às vezes até sem saber, né? Que me trouxeram para onde eu estou hoje. E de novo, 25 anos depois daquele menino ter ligado na casa do Edson Moraes e iniciado a sua jornada do herói como profissional, eu estou fazendo um caminho muito parecido, mas agora caminhando pelas minhas pernas. Que é pegar a bagagem, Fábio, daquilo que eu aprendi nesse tempo e formar um outro produto. Tô trazendo isso aqui. Isso aqui foi o que eu aprendi nessa trajetória toda. Eu estou te entregando isso. Que é a minha transição profissional que eu estou vivendo agora. Muito importante, Valdinei, você falar dessa sua construção mesmo, né? Até chegar na TV como apresentador. Talvez muitos te conhecem desse ponto de âncora, né, de jornalismo ali, de estar à frente do ao vivo, de estar com links o tempo inteiro, né, de lidar com a pressão da câmera, do público lá fora também, da audiência, né, essa pressão da audiência. E faz muito sentido para mim, como um telespectador do seu trabalho, né, durante muito tempo também, olhar agora você dizendo o quanto você se sensibilizou com a causa da comunidade, né? Porque ali dentro do estúdio você também trazia isso, a causa da comunidade. Não só da visão do repórter, mas dessa vez como apresentador, como âncora de jornal, como alguém que precisava, né, estar à frente de várias condições adversas do dia a dia. Exato, né, o sistema que funciona durante, né, o bastidor da TV e tudo isso com a sensibilidade da população. Então faz muito sentido mesmo olhar para a sua trajetória e hoje, né, coincidir com a sua nova jornada. Quando você sentiu assim que, poxa, está na hora de agora pegar o que eu tenho e transformar em produto. E eu acho que dá para tirar disso assim um grande aprendizado, né? E para aqueles que precisam também olhar o Valdinei como esse agora profissional, né? Que fala de comunicação abertamente fora das câmeras. Eu digo para você o seguinte, Fábio, nós vamos vivendo os movimentos. A vida são ciclos, ela é formada de ciclos, de aprendizagens, de reconhecimento, de reposicionamento. Eu fiz três grandes transições na minha vida, depois já de profissional, que foi a entrada na RPC, que foi um marco na minha história, na minha trajetória, porque, de novo, eu nunca projetei estar na maior empresa de comunicação do Paraná e do Sul, como repórter, depois como apresentador da 5ª maior cidade do estado. Nunca foi um plano, aconteceu. Então, quando eu entrei na RPC, eu encaro que foi uma transição profissional muito valiosa, muito importante. A segunda foi quando eu deixei a RPC para entrar numa outra emissora, na RIC TV, com a proposta de fazer algo diferente do que eles faziam. Sim. Dessa comunicação mesmo. E a terceira, e talvez a mais significativa hoje, porque diante de toda a consciência que eu tenho, de toda a maturidade que eu adquiri ao longo desse período todo, né? A terceira e grande transição é essa que eu estou vivendo agora. É deixar a roupa de apresentador e entrar e vestir uma roupa de mentor, de alguém que continua o seu processo de conhecimento e de autoconhecimento, de desenvolvimento, mas alguém que já tem capacidade de pegar aquele arquivo que foi adquirindo ao longo desse tempo e repartir.
Olha, eu estou entregando para você isso aqui. Então hoje, como mentor, como palestrante e idealizador também, idealizador não, mas o autor de cursos no digital, porque a gente está falando desse mundo globalizado, então está tudo muito disponível, né? Então eu estou aqui com vocês nessa troca, eu estou fazendo uma palestra, eu estou fazendo uma mentoria, eu estou no curso no digital, eu estou no podcast, eu tenho várias frentes de trabalho. Então isso tudo hoje só é possível com essa bagagem. O meu repertório, o que eu tenho de riqueza é isso mesmo. É esse conhecimento adquirido ao longo do período. Então essa transição é a de pegar tudo isso, embalar e colocar à disposição das pessoas. Por quê? Primeiro que eu defendo de onde eu vim. Você falou bastante agora sobre comunidade, né? Quando o Valdinei, dentro de um programa, falava e reivindicava que aquele buraco na rua não era certo de estar ali, de ninguém olhar para aquele buraco, ninguém resolver aquele problema, não era o Valdinei que estava protocolar lá como jornalista falando o que tem que ser feito ou deixar de ser feito. Era o Valdinei que muitas vezes passou pelo buraco, caiu no buraco, sabe que ia ter uma rua esburacada, sabe que ia ter uma rua sem asfalto, que sabe depender de transporte público. Cansei de chegar no terminal, meia-noite já não tinha mais ônibus para voltar para casa. E a gente fazia o caminho, 1,5 km até chegar em casa. Isso na minha época de Rádio Colmeia, 17 anos eu tinha na época. Então, a vivência, a experiência. Eu não estou falando aqui porque eu só estudei, eu peguei a teoria aqui e agora eu estou transformando em linguagem. Criei um produto bonitinho, bem embaladinho, estou entregando para você. Aquele Valdinei era o Valdinei da experiência. E o que eu estou fazendo aqui hoje é justamente isso. É pegar essa experiência desses 25 anos, nesses veículos de comunicação, nessas transições de veículos, e trazer gente, comunicação para mim, que eu entendo, é isso aqui. Tenho feito isso. Com todas as adversidades, Fábio, que você mencionou, né? De você ter esse olhar crítico, atento, acolhedor, responsável. E o olhar idealizador. Puxa, eu sonho com um mundo melhor. Eu sonho, sim. E não é utopia. É saber que eu estou fazendo a minha melhor parte de mim. Eu estou dando a minha melhor resposta agora. Então, assim, cara, essa é a terceira grande transição e eu acredito que é a que mais faça sentido, como Viktor Frankl sempre pregou quando estava prisioneiro. O que eu vou dar de melhor aqui? Qual vai ser a minha melhor resposta? É basicamente isso, assim. No sentido de a gente está para servir. Então eu estou servindo com o quê? Com essa minha experiência. E eu penso que esse seja o grande ponto de transformação para qualquer um de nós. E como tem sido esse processo, assim, de... Poxa, porque é muito distinto você ser um CLT, empregado, recebe ali seu salário tranquilo todo fim do mês. E agora, poxa, não, eu que tenho que batalhar a minha receita aqui, né? Você é patrão de você, né? Porque às vezes é bonito falar, né? Ser empreendedor e tal, mas as pessoas muitas vezes romantizam, não veem a dificuldade real do que é empreender mesmo ali, né? Perfeito. Que é isso, você tem que correr atrás do seu todos os dias, né? Exato. Não tem garantia, né? E você vem então de uma carreira de estabilidade nesse sentido, né? De trabalhar em empresas, enfim. E agora... faz o quê? Quantos meses que você começou? 8. Foi em agosto, né, que eu saí. Tá indo pro 8º mês. Tá nascendo o filho ainda. Mas como que tá sendo essa mudança de mentalidade, enfim, de comportamento? Mas eu já te digo, Melina, o seguinte, e aí eu entendo quando as pessoas entram num estágio assim difícil emocionalmente falando, as pessoas que aposentam e não vão realizar uma outra atividade. Durante 25 anos, eu acordei, levantei, me preparei e trabalhei com horário, com rotina, com lugar para trabalhar, com o sistema funcionando, com um Valdinei atrelado a uma instituição, a uma marca. Eu era o Valdinei, eu representava uma marca. Hoje, não tem isso. Então, o meu primeiro impacto foi quando eu me dei conta que, pela primeira vez em 25 anos, eu não tenho que levantar em determinado horário, eu não tenho que trabalhar em determinado horário, eu posso dormir até meio-dia. Tá, beleza, a primeira semana vai. A segunda semana você começa a pensar,
não aguento mais. Não aguento tá boa mais. As férias, chega. Por mais que você tenha uma reserva, não é a questão financeira, é a questão de servir mesmo, de energia. Ser útil, de né? ser útil. De olhar para você e falar, poxa, mas você conhece, você sabe, você tem isso, você tem aquilo e tal, vamos fazer o negócio acontecer. E é um perigo também, viu, Fábio? Porque você olha aqui fora, tem muita possibilidade. Tem muita porta aberta, tem muita coisa para fazer. Mas e aí? Isso tudo que está à minha disposição, conversa comigo? Realmente é que eu quero? E aí você tem que ser muito frio. E aí quando eu digo frio, eu estou falando mais consciente mesmo, racional. Você não pode abrir toda a porta, todas as portas. Sim. Porque senão, se você ficar conectado, vixe, eu preciso tapar o buraco que ficou aqui simplesmente, você pega qualquer coisa. Sabe aquela história de você ir ao supermercado com fome? Você compra muito mais do que você precisava. Isso é muito regra em todos os sentidos da vida. Então a escassez te leva a fazer escolhas que, enfim. Então a minha maior dificuldade foi essa. Superada, e aí eu digo que depois de 1 mês e meio, 2 meses, é que eu fui me dar conta de criar uma nova rotina, de estabelecer um novo padrão, né, de trabalho e tudo mais. E deixei a poeira baixar também, porque apesar de já estar numa negociação com a emissora, no caso a RIC, de renovação de contrato, a gente não tinha aliado algumas questões e assim, não era uma possibilidade a ser descartada, né? O fim da parceria. Mas é sempre um choque. É sempre um susto, né? Puxa vida, aconteceu. E agora? O que eu vou fazer com isso? Não renovou, né? Não renovou. E agora? Para onde eu vou? Então que eu não vou foi fazer? planejado para você. Não foi planejado. Tá. Apesar de que é aquilo. Quando você entra num processo de autodesenvolvimento, de autoconhecimento, é natural que você vá ser levado por outro caminho. E você começa a perceber isso. Aquele trabalho já não te preenche mais, aquela estrutura já não te atende mais às necessidades, você olha um pouquinho mais para frente, você quer mais, você busca mais, você fica muitas vezes, eu digo até intransigente em algum nível, sem paciência em outros. Então você começa a sentir uma bagunça dentro de você. Essa é a nossa zona de conforto se desfazendo. Sim. E eu já tinha notado que num ano e meio, mais ou menos, isso tinha começado a aparecer. Eu já não tinha o mesmo tesão de trabalhar, apesar de que eu sabia do meu compromisso, gostava do que eu fazia, já não tinha mais aquele tesão de fazer aquilo todos os dias. Mas assim, a gente vive com algemas de ouro, né? A gente tem que pagar boleto. Então, o adulto, ele escolhe pagar boleto. Sim. E eu não podia me dar o luxo de dizer, não, gente, não quero mais, eu vou partir para outro. Porque eu não tinha garantia nenhuma de serviço. Vou fazer um ano sabático. Vou fazer um ano sabático. Não, né? Não tinha, nem pensava nessa possibilidade. Mas aí, o universo, o sistema percebe esse movimento. Sim. E se você não toma atitude, minha cara... É porque existe um movimento inconsciente, Claro. a teu nível inconsciente já falando, né? Vamos fechar essa porta e ir para outra. Vamos aqui. lá, vamos melhorar aí. O que você pode fazer a mais? E até aqui, beleza, você cumpriu um papel. E aqui, o que você vai fazer a mais? E aí ele chega metendo o pé na porta. E foi isso que aconteceu. Então eu me vi fora desse sistema de estabilidade. E a vida de empreendedor é isso, é uma descoberta após outra. Mas é uma descoberta após a outra que te traz habilidades que você jamais imaginou que fosse ter. Estamos gravando esse episódio 11h30 da manhã de uma quinta-feira, véspera de feriado. Olha aí, que marcante já. Quem pode, galera. Quem foi que imaginou, né, que a gente poderia se dar... Aí eu falo se dar ao luxo nesse sentido de liberdade mesmo. De poder estar aqui agora nesse horário. Sim. Se eu estivesse CLT, se eu estivesse lá com aquele compromisso institucional, jamais poderia estar aqui. Eu estaria numa outra função. Então, a medida... Você jamais teria conhecido o Iguaçu Vale. Não teria, participado do Meetup. Eu digo, ativamente participado. Não teria essa possibilidade. Então, é essa liberdade que o empreendedorismo te dá. Mas, assim, não é romantizar o empreendedorismo, porque você vai levantar... Você vai planejar, você vai buscar. Nós voltamos àquilo que é mais instinto do ser humano, que é a caça.
Sim. Que enquanto você tiver o seu salário caindo, a sua geladeira abastecida, a sua conta paga por aquilo que você está fazendo aqui, sem precisar buscar mais, sempre buscar mais, você não vai buscar mais. Você é convidado a ficar ali naquela zona de conforto. E tá tudo bem, porque cada um tem o seu tempo também de fazer. Eu não tomei a iniciativa. Eu fui convidado a me desenvolver em outra... quer dizer, em outra, né? De outras maneiras. E assim eu estou fazendo. Estou vivendo muito bem essa fase. Apesar dos desafios, das incertezas, mas eu entendo que eu estou bem perto de encontrar o ponto de equilíbrio que se espera para você relaxar realmente. Eu ainda estou naquela fase de construir, de embalar o pacote, Fábio. Sim. Eu ainda estou nessa fase de embalar o pacote. Tem a embalagem final ali. O produto tem. Sim. O produto tem. Falta fechar o laço lá, sabe? E entregar. E é claro, também não é um produto acabado, como eu acabei de dizer. Perfeitamente. Vocês, nessa área do empreendedorismo, meu Deus do céu, me dão uma aula nesse sentido. De quanto é dificultoso, de quanto você precisa adquirir habilidades. Não é só na comunicação, é na parte técnica, é na parte financeira, propriamente dito, né? Sim. Então, também estou me desenvolvendo nessas áreas. Vender, né? O que você está oferecendo. Fazer as pessoas entenderem. Canais de aquisição, né? Você estava falando antes, mas você está postando só no TikTok, por que não usa os outros? E adquirindo essa mentalidade de empreendedor. E é impressionante isso, Valdinei. Não sei se você já está nessa fase, que aí você vai nos lugares, você vai num restaurante, você vai no mercado, uma loja, comprar alguma coisa, você vai começar a criticar e julgar o serviço alheio. Com certeza, né? É importante. Você vai reparar, você vai observar o atendimento, o processo, tudo, assim. A gente vai ficando meio chato até. É estar no outro lugar, né? Assim, pô, gente, o Valdinei é de verdade, tá? Ele existe, é uma pessoa, né? Uma pessoa acessível até, né? Muito acessível, com todo esse conhecimento disponível. Então, olha só o tamanho da oportunidade para quem pretende realmente ingressar também nesse nível de conhecimento do que é comunicação, olhar de um local tão próprio de fala, né? Da sua transformação de vida e também da sua trajetória como vários postos ali dentro da TV, dentro do rádio, né? Isso foi galgado durante um tempo. E eu consigo perceber assim também, Virginia, que talvez algumas pessoas podem olhar para hoje a sua condição atual e pensar, poxa, para ele é mais fácil, ele já veio disso, ele consegue fazer isso, ele tem uma habilidade muito grande, né, na comunicação, também nessa diretamente falando da fala em si, né? E algumas pessoas pensam, pô, para ele empreender é mais fácil. Só que na verdade tem todo um desafio ainda de como prototipar isso, como desenvolver isso. Eu como comercial, né, eu sou do setor comercial. Né? Eu olho aqui, poxa, tem como vender inúmeros produtos Valdinei. Né? Tem como, né, agregar vários processos ali dentro de como vender o seu trabalho. Como que você olha para o Valdinei hoje, por exemplo, agora na sua condição atual, tendo que realmente lidar diretamente com a sua receita, né? E pensando no seu conhecimento, a dificuldade de venda, o que pode ser vendido, o que pode ser transformado, como escalar isso, como você vê isso no empreendedorismo mesmo? Eu vejo. É uma aula que eu tenho diariamente, meu amigo. Porque é isso, você tem um produto. Como eu falei, quando Quais você são se seus vê, produtos isso hoje? Quando você se... Já vou responder essa, mas quando você se vê nesse oceano, Melina, cheio de possibilidades, eu posso nadar para todos os lugares aqui, você tem que cuidar, porque você não se afoga, mulher. Sim. Né? Se você não estiver preparado, né, Michael? Se afoga, e aí? Você tá com um coletinho? Você tá com apito, se precisar chamar alguém ali? Você realmente tem habilidade de nadar? Então eu estou desenvolvendo muito disso. Eu tenho um produto, que é o Valdinei, construído nesses 25 anos, que tem a comunicação como o seu carro-chefe e que tem... eu vou deixar a modéstia de lado agora para dizer o seguinte, que isso também é um exercício de desenvolvimento, de autodesenvolvimento. Eu sei o que eu posso oferecer para o meu público, para as pessoas que vão comprar os meus produtos. E às vezes a dificuldade está em embalar isso. Porque o conteúdo está aqui dentro. Eu sei, eu vivi, eu tenho a experiência teórica, eu tenho a experiência prática. E repertório, enfim,
Mas como é que eu vou embalar? Eu vou colocar num copo assim, eu vou colocar numa caixa assada, eu vou colocar com o laço dessa cor, com a outra. É criar esses produtos. Você perguntou dos produtos, Melina. O que eu estou fazendo hoje, assim, de forma bem pragmática? Eu tenho trabalhado com mentorias de comunicação, e a nossa região é um celeiro de excelentes profissionais de várias áreas. Mais cedo a gente estava falando, é um polo educacional, um polo de saúde, de serviços, do cooperativismo, fortíssimo. Nós temos excelentes profissionais e que precisam, identificam, sentem a necessidade de ajustar um pouco a sua comunicação, que podem ter melhores resultados lapidando a sua comunicação, melhorando, né, a sua postura enquanto alguém que precisa se comunicar. Então, as mentorias, eu tenho trabalhado com as mentorias. Junto das mentorias, eu senti a necessidade de atingir um público maior. Porque a mentoria você vai fazer ou ela individual ou num curso mais restrito, com menos interessados, pessoas ali, clientes. E eu senti a necessidade, aí eu tenho um parceiro, que é o Maicon Silva, que nós criamos uma esteira de produtos no digital, que também está no fim do desenvolvimento já para colocar à disposição. Por quê? Faltando lacinho já. Faltando laço. Porque o que acontece? É muita gente que precisa de habilidades da comunicação. Então, mentorias, os cursos nos digitais. Agora, as palestras têm sido uma surpresa maravilhosa para mim. Os cursos que eu tenho ministrado sobre comunicação, essa ideia, e vocês melhores do que eu podem falar sobre isso, porque vocês me viram performar. Nossa, foi ótimo. E se faz sentido ou se não faz sentido, se é isso mesmo ou se não é, porque há uma carência, há uma necessidade, e eu estou disponível para fazer isso. E tem o meu podcast também, que a comunicação de um produto específico não vai sair de mim. O que eu estou compartilhando é o meu conhecimento, mas dentro daquele podcast é onde eu posso desenvolver aquele Valdinei da comunicação leve, da comunicação dinâmica, de forma protocolar. Vou receber a Melina. Melina, vamos falar sobre empreendedorismo, você que está se desenvolvendo nessa área, quais são os seus desafios, que é o Lapida Pod. Inclusive, se o pessoal puder, se inscreva lá no meu canal no YouTube, Lapida Pod, que tem o objetivo de trazer profissionais, psicólogos, filósofos, psiquiatras, personalidades, pessoas com vivência que vão poder trazer o seu exemplo de vida e que de alguma maneira vão tocar lá a Melina em algo que eles falem. Opa, isso aqui me expandiu a consciência. Opa, aprendi um pouquinho. É como se fosse, Melina, uma entrega assim, moral do Valdinei cidadão, que confia naquele conteúdo, que não está lá falando da desgraça, que não está falando do mais sujo que a nossa vida do dia a dia tem, que não está batendo num acidente, que não está explorando a dificuldade das pessoas, que não está pintando a tela com sangue. É mais ou menos por aí. É como se fosse um serviço. Eu estou servindo com aquilo que eu realmente acredito, porque o programa realmente é meu. Então, assim, a responsabilidade é toda minha. A linha editorial é minha. Então, gente, tá aqui porque eu realmente defendo esse assunto aqui. Então, os produtos que eu tenho oferecido são esses. Acabou por aí? Claro que não. Porque é isso. O mar está aí. E ele está em movimento. E a gente está sempre remando. Sem pressa também, né, Melina? Aproveite o caminho. Exato. Né? Eu vou aproveitar para você que está vendo esse podcast super, né, rico essa conversa aqui. Já também dá seu like aqui, siga a gente. Siga o Lapida Pod. Eu já assisti alguns episódios, todos excelentes. E vale super a pena. Inclusive, um dos episódios foi com o Ciro Canabarro falando de tecnologia, né? Cirão. Então, aqui a gente, né, Iguaçu Vale, a gente fala de inovação, de tecnologia. Como que você vê agora a comunicação nessa era de IA, né? De IA, bots atendendo, se passando, né, agentes autônomos, né? Que é aquele que se passa como se estivesse tendo uma conversa com o humano.
Como que você está vendo hoje essa comunicação? As pessoas, né, muita gente hoje já não escreve mais um e-mail, manda lá no ChatGPT, copia, cola. Então, como que está sendo a tua visão sobre as IAs, tecnologia, nesse universo de comunicação? Maravilhoso esse cenário. Eu digo que nós estamos vivendo uma segunda revolução. Nós tivemos a industrial, né? E a gente está tendo agora da inteligência artificial. Depois da internet, lá nos anos 1990, né? E agora com a inteligência artificial. É uma revolução. Nós temos que aproveitar todas as possibilidades, todas as ferramentas que ela nos oferece, com consciência, com responsabilidade, mas ela não vai substituir isso aqui. Eu estou sentindo que a tua mão está quentinha, a minha está gelada, não é? Você está sentindo? Isso aqui a IA não vai substituir. A conexão. A conexão. A comunicação humanizada. A dor que você tem e precisa ser solucionada, nem sempre a inteligência artificial vai te trazer. Às vezes você precisa de alguém para te escutar. Às vezes você precisa de alguém para te dar o ombro para você chorar. Você precisa do abraço. Você precisa do QI. Alguém que te indique para alguma coisa. Sim. A IA não vai fazer isso. É verdade, a IA não vai fazer isso. A IA não tem QI. Não tem. Mas verdade. Nós temos que ser maduros ao ponto de explorar o que puder dessas inteligências, dessas ferramentas. Porque a gente sabe que está tudo funcionando muito bem, que tem muitas possibilidades em todos os setores empresariais de você explorar, tornar o trabalho muito mais fácil, tirar a sobrecarga. Nós não estamos falando aqui de desemprego, a gente está falando de agregar. Né? Então eu vejo com bons olhos, eu utilizo a inteligência artificial já em alguns níveis do meu trabalho. A gente estava falando dos cortes do podcast. Eu gravo numa produtora. E aí eu tenho uma inteligência artificial que me ajuda a fazer os cortes, claro, bem direcionada, que me ajuda a fazer os cortes dos shorts para postar no YouTube desse podcast. Eu não conseguiria fazer, assim, obviamente que eu não conseguiria como ela faz em tão pouco tempo, com tanta qualidade, fazer tantos cortes eu sozinho. Não conseguiria. Então, assim, a IA vem para me ajudar, mas ela é utilizada com consciência, com essa responsabilidade. Eu tenho que entender que ela é um sistema formado para te dar determinadas respostas, para atender determinadas necessidades que você possa ter. Mas eu sou gerenciador. Então, vai dos meus valores, vai do meu conhecimento. Inclusive, olha que coisa, né? A gente está falando da comunicação humanizada. Se você não soubesse comunicar com as ferramentas, com a inteligência artificial, ela vai te entregar aquilo que você puder pedir para ela. Então, quanto melhor for a sua habilidade de comunicação, melhor você puder explorar a sua comunicação com uma inteligência artificial, melhor resultado você vai ter. Então, veja que a gente roda Sim. e vai cair num ponto central, que é a comunicação, seja ela essa que a gente está tendo agora, seja ela artificial. Nossa, que fantástico. Que importante, né? Olhar a condição realmente da qualidade da comunicação, né? Você citou alguns pilares lá, né, Valdinei, na apresentação de hoje, falando dessa importância da clareza, né? Do foco ali no que você quer transmitir mesmo, essa consciência, né, de quem está falando, entender aquilo que o outro também, né, tá precisando. Então essa troca direta, acho que venda é muito isso, né? Fala de um emocional, fala de uma perspectiva, fala também do quanto eu preciso e o quanto o outro necessita, né? 2 pontos diferentes de abordagem. E eu percebo assim que hoje em dia é tanta ansiedade dos negócios, né? É de um lado alguém que sabe que precisa resolver alguma coisa, o outro que tem algo para resolver mas não sabe o quê, né? E pode se direcionar disso com a comunicação também. E um dos pontos mais interessantes disso é a conversão. No final das contas, preciso converter no final do dia. É meta. Né? Tudo isso é preciso também metrificar. Né? Sim. Eu posso medir isso também. Né? Para você hoje, qual que é o principal desafio que você enxerga hoje no comércio, na comunicação das pessoas, nessa troca de contratos, né? Também nesse dia a dia? Qual que é mais visível assim, a dissonância disso? O primeiro pilar. O primeiro pilar desse tripé, que é a presença. E eu vou te justificar por quê.
Me surge agora de falar sobre um vendedor, uma vendedora que está lá na loja. Pensa comigo, o cara está lá dobrando as roupas. Que vários clientes passaram por lá, não gostei, vai deixando. E o cara está lá dobrando em pé. Trabalhar em pé a gente sabe que é tenso. O cara está lá dobrando. Chegou um cliente, ela tá puta da cara. A pessoa tá ali pé da vida. Oi, tudo bem? Como que você tá? Claramente essa pessoa só assumiu um personagem porque ela só tem um interesse, que é vender. Ela não tem o interesse de resolver a dor daquela pessoa que acabou de entrar na loja. Logo, ela não está presente. Ela deixou o que ela estava fazendo aqui com raiva, cansada, estressada, já cansada mesmo fisicamente, e ela precisou incorporar um personagem para tentar vender alguma coisa. Isso é falta de presença. Porque você consegue aliar as duas funções. Se você realmente estiver vivendo aquilo, eu estou presente, eu estou dobrando as roupas aqui porque elas precisam ser dobradas e é a minha função e está tudo bem. Opa, tudo bem. Eu vou atender o cliente para vender para o cliente porque eu também sei que é a minha necessidade. Então, presença. E aí a gente pode estender isso, Fábio, para tudo na vida, cara. Se eu estiver com vocês aqui, mas eu estiver olhando toda hora para o meu celular, para o horário, se chegou alguma mensagem, eu estou numa negociação e eu não estou tentando entender a tua dor, a tua necessidade, eu estou tentando te vender. Então, o que acontece? Eu não vou te ouvir exatamente, eu vou esperar a minha vez de falar, é diferente. Quer dizer, eu vou te ouvir, não vou te escutar, e eu vou esperar a minha vez de falar. Você não está presente. Você não está ali vivendo aquilo. Então, se eu tivesse que resumir assim numa única palavra, expressão ou habilidade dentro da área da comunicação, para tudo, meu amigo, para tudo, é presença. Quando você está presente, você está consciente. Quando você está consciente, você tem as melhores respostas. Você consegue absorver melhor a informação que está sendo passada para você. Logo, você aumenta o teu leque de informações, teu repertório, te dá mais habilidade de lidar com outra pessoa, com outra situação, com outra função. O tempo vai passar igual para todo mundo. A única riqueza que nós temos, a única que é igual, que é parecida para todo mundo, é o minuto do meu celular e o minuto do teu celular. Não tem diferença nenhuma. O meu celular pode custar 15 mil reais, o teu milão. O tempo vai passar igual, com o mesmo peso para todo mundo. A diferença é a minha maturidade de viver aquele minuto. Como que eu vou viver aquele minuto? Passando o videozinho que não me interessa, que não vai agregar nada na minha vida? Exato. Ou eu vou aproveitar esse 1 minuto para ouvir um mentor que já passou, que já teve as suas experiências e tem algo a agregar na minha vida. É isso. Presença. E acho que esse é um diferencial enorme, né? Porque a gente está num mundo cada vez mais dinâmico, agitado, né? A gente está o tempo todo sendo bombardeado de informações. E eu acho que essa presença da gente realmente conseguir, inclusive, se concentrar e escutar o que o outro está falando. Acho que em qualquer situação, seja num atendimento comercial, numa negociação, aqui no podcast, né? Ou, enfim, conversando até em casa com sua família, né? Enfim, eu acho que essa presença é uma habilidade que talvez esteja um pouco em ameaça, eu diria, assim, total, né? Eu sou uma pessoa meio ansiosa também, né? Então, para mim é difícil, às vezes, parar realmente e dar aquela focada, assim. Por conta, eu acho, até do dia a dia dessa correria e tal, tenho essa dificuldade, assim. Como que você acha que a gente pode treinar isso melhor para se comunicar melhor, né? Porque muito que você falou hoje pra gente antes lá no Meetup tem a ver com essa conexão. E isso uma IA não faz, né? Essa presença real, né? Essa escuta ativa, a IA não faz, assim. Então, é uma habilidade que a gente consegue treinar, é algo que a gente consegue desenvolver. Então, como que é a tua visão sobre isso? O primeiro a se fazer é não se culpar. O primeiro é não se cobrar. Puxa vida, mas eu não consigo. Mas o meu trabalho não permite que eu... Primeiro de tudo, é não se culpar mesmo. Não se colocar numa posição de que eu sou incapaz disso. Porque isso também não é uma exigência. Isso é algo que vem proposital.
Porque tem muitas pessoas que nunca nem ouviram falar sobre isso. E nunca nem vão pensar nisso. E não vão utilizar isso no seu dia a dia. As pessoas... É aquilo que eu falei. Não vê como uma habilidade essencial. Aquilo ali, que eu falei. Como é que eu vou aproveitar o meu 1 minuto aqui que é igual ao seu 1 minuto lá? É vendo uma porcaria ou é olhando um cara falando sobre meditação? É piada interna, tá, piada gente? Interna. Piada interna, tá? O que me dá mais habilidade? O que me traz mais? O que me agrega mais? Então, assim, a gente pode buscar, a gente pode exercitar, a gente pode trazer isso para a nossa rotina no dia a dia, independentemente da área que a gente atue. Mas a gente tem que entender que nós também precisamos dar resposta. Porque o nosso chefe, quando você tiver o seu administrador da tua empresa, quando você tiver, ele vai chegar e dizer, atingimos a meta. O que nós vamos fazer agora? Dobrar a meta. É sempre assim, a gente está sempre assim, correndo em busca de mais. E quando você consegue entender que o mais faz parte e que você consegue fazer o mais, mas com presença, e que o presença está atrelado a esse resultado que vem depois, você deixa de sofrer. Você volta para casa com menos ansiedade. Você não vai enfrentar um burnout. Você não vai adoecer mental, espiritual, emocional, fisicamente. Porque você vai estar em equilíbrio. Porque temos que correr, temos que fazer, temos que desenvolver. Mas a gente também pode fazer isso de uma outra maneira. 100%? Claro que não. Ninguém está aqui tentando ser o Buda. A gente está aqui tentando, com um pouquinho que você aprende todos os dias, um pouquinho que você percebe a cada oportunidade, que pode ser diferente. E não é raso que eu vou dizer isso, apesar de parecer, mas o nosso compromisso aqui é: hoje eu sou melhor do que eu fui ontem, e eu não tenho dúvida disso. E amanhã a minha obrigação é ser melhor do que eu sou hoje. Não tenha dúvida, eu vou sair daqui e o meu amanhã vai ser melhor, porque eu estive com vocês, eu compartilhei com vocês, eu ouvi vocês. Eu também me desenvolvi enquanto estava fazendo tudo isso. Então amanhã eu estarei melhor. A escolha é, esse melhor serve para quê? Né? Para que serve esse melhor? Qual a finalidade? Qual a finalidade? Eu quero vender para você, viu, Fábio? Mas vai bater a meta ou não vai? Vai bater a meta. Vai faturar ou não vai? Mas como que eu vou fazer isso? É só chegando e vomitando para o Fábio um monte de possibilidades que aquele produto traz para ele? Ou eu vou ouvir a dor do Fábio e entender que o problema do Fábio é muito maior do que o produto? E que o produto vem sim para sanar a dificuldade do Fábio aí e que pode ser entregue com um laço muito melhor. É muito isso, né, Wagner? Cara, é isso aí. Desculpa, pode falar. E você falando assim de experiência, né? Me vem na lembrança as suas transmissões, né, ao vivo ali, o estúdio também. Eu lembro da sua presença de estúdio, né? E também as dificuldades que apareciam no dia a dia, um link quebrava, o repórter que não aparecia, né? Todo o desafio do ao vivo. Né? A tua experiência com lidar com tantas situações adversas, você acredita essa tua condição mesmo, ela vai pro seu dia a dia também, de lidar com essas situações de, poxa, agora quebrou alguma coisa aqui que estava inesperado. Essa tua presença de estúdio, né? Aquela mesma condição tua que tinha dentro do estúdio, que eu lembro que às vezes era até muito difícil sair daquilo ali, né? Tinha que ser rápido, tinha que ser na hora. Era o ponto que falava alguma coisa, mas o estúdio falava outra, e o link falava outra, né? E a decisão era sua. Né? E é em segundos, né? E em segundos. Você precisa ter uma resposta muito rápida ali, porque você não sabe quantas pessoas estão te vendo, te ouvindo, mas se tiver uma, você já tem responsabilidade com ela, de entregar o teu melhor. E eu levo isso na minha vida. Eu sou uma pessoa prática, na verdade. Isso vem com a habilidade. Isso vem da minha infância e da minha adolescência, que eu precisei exercitar muito bem essa função, e aí eu fui lapidando essa habilidade. Depois na comunicação, muito mais visível pelo teu retorno agora. Eu trago o teu feedback aí disso. De que para mim era muito natural sair das enrascadas. Tem isso? Bora, vamos lá, o que vem agora? Com muita naturalidade, porque a gente tem que entender que dentro, vou pegar um jornal de TV, né, um telejornal aí, como exemplo. A gente tem que entender que lá dentro
tem o apresentador ou os apresentadores, as pessoas vão escolher assistir esses profissionais. Porque hoje a gente tem a liberdade. Eu quero escolher, quero assistir ou não quero assistir. Quero informação ou não quero informação. Você tem para onde ir. Você não está mais passivo na frente de uma TV que só tinha aquela grade de programação e não tinha mais nada. Sim. As pessoas de casa, elas já amadureceram, eu digo o público no geral, diante dessas possibilidades, amadureceram ao ponto de dizer, eu não vou assistir. Não gosto desse tipo de reportagem, de assunto e tal. Eu vou para um outro canal. Então aí chega lá, o apresentador não tem as mesmas habilidades, não soa natural, não é carismático, não é acolhedor, não se faz entender, o ritmo de voz não é bom, não tem emoção na fala. Porque veja, nós criamos um produto, o apresentador é um produto. Sim. Esse apresentador tem vida? Esse apresentador tem boa entonação? Esse apresentador ou apresentadora tem naturalidade quando acontece alguma coisa assim? Ele consegue sair de um momento de aperto com naturalidade, com leveza, com tranquilidade? As pessoas sabem que existe um bastidor. Nós estamos falando aqui, mas tem o nosso Felipe, né? Aqui, ó, o Felipe está aqui atrás. Você é a Larissa. Gente, tem outras pessoas envolvidas nisso. A gente precisa naturalizar o bastidor, o que é natural. Claro que ninguém vai esculhambar com nada, né? Mas eu digo, nós precisamos amadurecer ao ponto de entender que são seres humanos que estão errando, que estão se equivocando, que tem a parte toda técnica que pode falhar. Esse microfone daqui a pouco pode pausar, e daí o que eu vou fazer? Eu lembro quando você falava com a Antena, né? O Antena é o nosso diretor de imagem lá, exatamente. Solta a imagem tal, me dá a imagem não sei o quê. É essa naturalidade que eu penso hoje que seja um diferencial. Vem de uma autoconfiança também, né? Assim, eu domino aqui, eu tô tranquilo aqui. Bem lembrado, bem colocado, Melina. Porque vem da tua bagagem. Vem do teu contexto de vida. Eu vou te dar um exemplo que aconteceu comigo ontem. Eu tenho aquelas arandelas, luminária de leitura no lado da cama, assim. E ela caiu, uma partezinha dela lá caiu e tal. Eu falei, puxa vida, perdi a arandela. É porque é tudo muito pecinha e tal, não sei o que. Eu falei, puxa, perdi esse negócio aqui. Eu falei, não, pera lá. Fui lá, comprei aquela cola instantânea. Dá pra falar Super Bonder, né? Sim. Ah, pode. Tá. E processo. Fui lá, comprei o negócio. E não foi fácil de colar, porque eu comprei uma cola dessa que não é exatamente a cola instantânea. É uma parecida, mas ela não cola exatamente instantaneamente. E o cara já tinha me falado quando eu comprei. Cara, imagina você lidar com aquela cola ruim pra caramba, que ela pega assim, ela fica lixando e tal, é ruim. Mas o que eu quero dizer? Era um problema que eu tinha na minha casa. Assim como o meu banheiro tá com uma lâmpada dessas fluorescentes que vai queimar, que ela começou já a piscar. O que eu fiz? Ontem eu já passei na loja, já comprei, já deixei de sobreaviso. Porque a hora que queimar, eu vou trocar. Porque eu tenho essa habilidade. Eu vou fazer isso. A mesma coisa que eu fiz com a arandela. Eu colei a arandela, esperei ela secar, porque tive que ficar segurando a partezinha lá que havia quebrado. E instalei a arandela. E é isso muitas vezes que falta. É de você olhar e entender que você pode fazer outras tantas coisas. Ah, você tem habilidade em tudo? É claro que não. Claro que não. E, especialmente nessa parte de comercialização, de ver o produto, quais são os produtos que o Valdinei tem aqui para oferecer, todos eles eu domino? Claro que não. Mas o que eu faço? Eu vou atrás de quem pode me ajudar. Eu vou atrás de uma mentoria, eu vou atrás de um curso, eu vou atrás de alguém que possa me dizer, olha, é assim, é assado, faça aqui, esse é o caminho. É focar em resolver o problema. Como você vai resolver o problema, são várias maneiras, são várias frentes. O importante é você resolver tecnicamente, enfim, de forma que atenda às necessidades. Então é isso. Só que o ao vivo te força a fazer isso, de alguma maneira. Claro, você tem toda a tua trajetória, até o teu repertório aí, mas você só vai conseguir dar a tua melhor resposta se você estiver atento. Porque pode cair um link lá, eu estou conversando com um repórter aqui e tal, caiu, o que eu vou fazer? Vou chamar outra reportagem? Não. Opa! Tivemos um problema com o sinal aqui da minha parceira. Nós vamos resolver essa questão, daqui a pouquinho eu volto para a gente continuar trazendo esse assunto, porque é muito importante. Veja,
Olha a necessidade, né, do cara quando ele tem essa liberdade dentro do estúdio. A parte técnica está lá tentando resolver o mais rápido possível o problema. Enquanto isso, eu estou segurando a audiência aqui, eu estou, primeiro, informando o meu telespectador o que aconteceu. Olha, tivemos um problema, a fulana estava falando sobre isso, sobre aquilo, a gente vai tentar voltar com ela. Se não for possível, daqui a pouco nós voltamos. Se não for possível agora, daqui a pouco a gente volta. Enquanto isso, mirei para outra câmera, meu amigo, é jogo que segue. Mas o que eu fiz? Eu informei o meu telespectador. Porque, como eu falei, ele não é mais passivo. Ele não vai ficar ali grudado na frente da TV o tempo todo. A primeira oportunidade que ele tiver de ir para buscar um assunto mais interessante para ele, para a realidade dele, ele vai. E tem que mais fazer isso mesmo. Não é? E a tua função ali é captar a atenção e segurar, né? Exatamente. Gente, o papo tá super rico, mas vamos indo pro bloco final aqui. Poxa, velhinho. Mas vai ser divertido também. A gente sempre faz um bate-bola aqui, um ping-pong, tá? Então, vou fazer algumas perguntinhas. Algumas a gente, né, sempre puxa um pouco pro empreendedorismo, então já se prepara, né? Quero dar spoiler, mas se prepara um pouquinho, né? Que agora Lembrando que não é uma área que eu domino. Você agora é empreendedor. Tô você tá aprendendo. Vestindo a camisa agora e a gente vai te provocar também, que agora você é o Valdinei empreendedor. Bora lá. A marca Valdinei agora. Valdinei. Valdinei TV, né? Valdinei Rodrigues, né? É isso aí. Então, vamos começar leve. Valdinei, um livro que te marcou. O primeiro livro que eu li foi O Alquimista, Paulo Coelho. Olha. Inclusive, um dos maiores, dos livros mais vendidos no Brasil. Um dos maiores, em termos de números, né? O Alquimista, de Paulo Coelho. E o que eu estou vivendo agora tem muito disso. Porque a vida é alquimia. Eu estou me transformando. Sim. Eu estou me lapidando, é o que eu falo sempre, eu estou me lapidando. Então, um alquimista, Paulo Coelho. Que bacana. Porque foi o primeiro livro que eu li e realmente faz sentido hoje em muito do que eu vivo. E te marcou. Sim. Né, até hoje. E uma inspiração empreendedora. Aí você pegou, Melina. Pode Sabe ser uma por pessoa, quê? um negócio. Eu vou falar da nossa realidade até por uma questão de valorização, tá? De valorização. Eu tive contato com vários empreendedores aqui de Cascavel, especialmente da velha guarda, né? Esses nomes grandes que a gente conhece. Mas tem uma pessoa que eu admiro que ele conduz muitos empreendedores, cada um na sua área, que é o Dilvo Grolli. Sabe por quê? Porque o Dilvo, ele assumiu uma responsabilidade muito grande, porque o negócio não é dele. O negócio não é dele, a Copavel não é dele. Mas ele assumiu representar cada um daqueles cooperados que são donos da cooperativa, que formam a cooperativa. Então, eu imagino assim que a pessoa, ela tem que ser, esse profissional, ele tem que ser muito preparado, ele tem que ter muita habilidade, muito jogo de cintura para lidar com a tua expectativa, o processo da própria cooperativa, o caminho da própria cooperativa. Eu falo o Dilvo porque ele consegue pegar isso tudo, assim, mas a gente tem nomes fantásticos aqui em Cascavel. Não dá para esquecer Seu Assis Gurgas, que eu digo, dentro de um universo de empresas, sempre buscando abrir uma empresa para servir a outra, para atender a necessidade da outra e servir a comunidade. Olha o que esse homem fez. Ele construiu um império. E outros, eu não quero aqui, meu Deus, eu fico até constrangido de ter que responder, porque são muitos nomes. Mas como você me diz, é a obrigação de dizer um nome? Tá aí, são duas figuras. Bons nomes. Que eu falo no sentido de empreendedorismo mesmo, de ter assumido o risco. Assumir o risco. Sabe? O que vai dar? Não sei. Estou fazendo aqui agora. E vamos ver o que vai dar. Incrível. Bem isso. Acho que você resumiu bem o que é empreender, né? E conecta bem com a próxima pergunta. Opa. Então. Qual que é a habilidade que todo empreendedor deveria desenvolver?
Comunicação. Pode ser que em algum nível ele nem queira saber disso. Mas ele vai ter que ter pessoas preparadas para isso. É lidar com fornecedor, lidar com cliente, com colaborador, com justiça, com tudo, com o sistema. E tudo tem comunicação. Comunicação é a habilidade. Exato. E assim, é a habilidade base para tudo. Para o ser humano, o empreendedor ou não, é comunicação. Com certeza, com certeza. Se você não se comunica bem, né, como é que você vai agregar pessoas que vão comprar a tua ideia para realmente, né, dentro do seu negócio, fazer ele crescer, ou pessoas que comprem de você. Então, exato, é bem isso, Melina. É bem isso aí. É o mínimo, né? Se comunicar bem hoje em dia. É verdade. Mas é uma habilidade realmente que carece, assim. Acho que as pessoas têm são muito ruins de comunicação, né? E esse até fazendo um parênteses aqui no ping-pong, mas as pessoas são contratadas pelo currículo, pelo técnico, né? E as pessoas são demitidas pelo comportamental. E a comunicação, ao meu ver, é um dos principais pontos. Não se comunica bem, não reporta, não fala... Enfim, então, escuta meias coisas, né? Tem gente escuta, eu tenho um colaborador do Marco, que ele é excelente, mas às vezes ele escuta só uma parte, assim, da mensagem, né? Então, isso tudo envolve, né? A interpretação que vem dessa tua boa comunicação, né? A presença ali de realmente estar escutando, às vezes você tá lá falando com o time e, sei lá, o cara, né, não tá ali, não tá prestando atenção de fato, depois vai lá e faz besteira, né? Perfeito. Você falou hoje do bug, né? Que em TI, né? Um dos principais pontos, na verdade, é isso. A pessoa não escutar e aí desenvolver a funcionalidade ali, o requisito errado, assim, né? Então acho que foi super pertinente, assim. Isso aí. Então, fecha parênteses. E se você pudesse jantar com qualquer empreendedor ali, tomar um café, enfim, ter esse momento de troca, vivo ou morto, o jogo que já se foi, com quem que você gostaria de falar sobre negócio, empreendedorismo? Bah. Se fosse comigo essas perguntas, eu ia super travar. Eu poderia filosofar aqui e falar Abraham Lincoln, porque é um cara que também a gente admira o trabalho e tudo mais. Vale. Sim, mas eu acho que eu não teria escopo, né, para uma conversa como essa, porque eu assim. Mas trazendo aqui para nossa realidade, inclusive eu vou fazer isso aqui. Eu quero bater um papo, recentemente eu entrevistei, você falou, né, o Ciro Canabarro. Eu quero bater um papo com o Ciro. No tete a tete, assim, fora de câmera e tudo mais, de estúdio. Quero bater um papo com ele. Eu não tive a oportunidade de falar com o Ciro ainda. Eu já falei com o seu Assis, com o seu Pedro Mufato, já falei com o Dilvo Grolli, vários nomes. Já tive a oportunidade de ter esse tete a tete. Mas com o Ciro dessa maneira, não. E eu gostaria, porque eu é um cara que eu respeito e eu entendo que ele tem uma visão muito ampla, assim. E eu fiquei bem impressionado recentemente, quando eu fiz a entrevista com ele, da naturalidade que ele fala sobre empreendedorismo, sobre sistemas, sobre produtos, sobre as próprias inteligências artificiais. Então eu penso que dê para tirar muito ali do Ciro. Pegoraro, eu gosto muito do pessoal lá, todos eles. Enfim, são muitos nomes, mas então se tem que escolher um, eu ficaria hoje pela proximidade também, né? Sim. Com o Ciro. Ô Ciro, vamos tomar um café, Ciro? Eu sei o café que o Ciro vai, vou te chamar. Então me chama. Vou até divulgar, porque geralmente na quinta-feira, antes, né, do Meetup, o pessoal toma um café ali no Café Aroma, ali do lado da SIC, né? Tem um grupo Você já foi várias vezes, né? Sim, o Fábio eu não posso perder as oportunidades. Olha o Ciro aí. geralmente vai. E é rico, Fábio, muitas vezes ficar eu, o Ciro, assim, né? Só eu e ele, assim, é um aprendizado, é uma aula magna. Vendo? É uma aula magna. É isso. Então o meu radar tá certinho. Tá certo. Vou te colocar no grupo do café. Por favor. Grupo do café. Por favor. Tem um grupo? Olha aí, eu viu? Você não sabia disso, menina. Viu como as coisas
são reveladas? Na comunicação tudo é revelado? Viu? O que eu falei mais cedo? Deixa a pessoa falar. Deixa a pessoa falar. Mas... Ouve depois fala. Olha só, me coloca nesse grupo. Mas eu não vou, né? Então nem preciso colocar. Vou me explicar, não vou porque eu tenho um filho para deixar na escola antes, não dá tempo. São outros compromissos, Pode né, ser menina? Depois o cafezinho. Mas, assim, super concordo, Ciro. Acho que tem uma bagagem, uma experiência, né? Um nível de conhecimento e aprofundamento no conhecimento, porque ele não traz informação rasa, né? Um cara que estuda muito, lê muito. E viajado, né? Porque uma das nossas maiores experiências está justamente aí. Você sair do seu quadrado, vai explorar, vai buscar. E o Ciro faz muito isso. É fantástico, assim. Uma presença que enriquece, sim, com certeza. Muito. A todos nós. Um hábito que mudou a sua rotina para melhor, que mudou o teu jogo? Eu falei muito sobre escutar, né? E eu estou defendendo muito isso porque há algum tempo, pelo menos 1 ano e meio, quase 2 anos, eu comecei a escutar e a me escutar. Então é um exercício duplo. Escute mais. Não só com o ouvido, não só ouvir. Escute. Porque no escutar você tem aqui as pérolas que saem aqui. No escutar, quando você realmente está escutando, brincadeiras à parte, tá, Fábio? Não quero criar conflito aí entre os colegas, tá? Se fazer uma brincadeira comigo é um privilégio. Né? O Fábio está sendo desligado daqui. Mas escutar, porque assim, o escutar te dá a habilidade de saber qual é o caminho que você pode seguir. A gente acabou de falar, né? Quem você tomaria um café? Eu tomaria um café para escutar o Ciro e outros tantos grandes profissionais, empreendedores que nós temos aqui, porque eu sempre vou, com a minha escuta ativa, absorver qualquer que seja o conhecimento. Qualquer que seja ele. E aí vai da minha habilidade, da minha segurança, da minha autonomia de filtrar. Faz sentido para mim, vou empregar ou não. Então, escutar. Aprendi a escutar nesse período aí de forma muito mais presente. Escutar como hábito. Escutar como hábito. Perfeito, Fábio. Maravilha. Fantástico. Eu vou então para o fechamento aqui com a pergunta, né, de encerramento aqui para você. Odinei, qual que é o legado de vida aí profissional? O que você quer deixar, né, para o universo aí, para o mundo? Nessa sua passagem terrena, qual que é o legado que você gostaria de deixar? Que eu aprendi a servir. É muito simples, é muito básico. Eu posso servir como um grande empresário, eu posso servir como um bom filho, eu posso servir como um bom irmão, um bom amigo, um bom sócio. Servir. Eu quero que as pessoas... Quero não, quer pretensão, não quero nada. Mas se alguém algum dia lembrar de mim, que seja por algo que eu fiz para essa pessoa. De bom, obviamente, né? Que eu servi essa pessoa. Só isso. Não preciso de mais nada. Porque aí a chancela de que eu vim para cá de um jeito. Passei por várias adversidades, passei por várias experiências, absorvi muita coisa e eu saí melhor do que eu cheguei. Então, para mim é muito claro servir. Que fantástico. E tenho que agregar aqui, eu vou... Odinei, obrigada. Acho que foi uma mensagem muito bonita, todo o conhecimento aqui, toda a construção que você fez com a gente. Serviu, com certeza, né, com a tua bagagem, com a tua história. Acho que, com certeza, tenho certeza que vai estar me inspirando e tenho certeza que está inspirando muita gente que vai estar nos escutando. Quero agradecer também ao Fábio. Último dia dele aqui no podcast. Dia final. Dia final dele da equipe do Iguaçu Vale. Olha, os contratos sendo cancelados. Obrigado por ter servido até hoje. Que você tome bons cafés. Tome bons caminhos. Né? Brincadeira. Mas obrigada, Fábio, pela tua presença. Quer dar um aviso final aí? Imagina, também? Melina, eu agradeço muito pela oportunidade, né? É uma história tão inspiradora assim quanto a do Valdinei, né? Assim como você lá falou, né, da ligação para casa do seu Edson na época, né? Eu posso falar também da minha ligação com o seu
servir, né, no jornalismo, e hoje estar aqui nesse podcast também uma realização desses desejos, né? De quem queria um dia só servir. Né, de alguma forma também, né? Então, agradecer a todos do Iguaçu Vale, agradecer ao Valdinei mais uma vez pela presença. Né, todos possam seguir nossas redes sociais, escutar esse podcast aqui, que é muito agregador. Que legal. E de muita história, assim. Obrigado, Fábio. Obrigado, Mel. Melina, obrigado especial ao pessoal do Iguaçu Vale pelo convite, pela oportunidade de poder falar de algo que eu realmente acredito, não é demagogia, é algo que eu vivo. E que sim, a gente possa cada vez mais servir, se preparar para servir cada vez melhor, né, Fábio? Com independentemente certeza. da área que você estiver. Que a gente tenha muita saúde e sabedoria. Perfeito. Odinei, e para te achar nas mídias sociais, o seu podcast, onde que o pessoal te encontra? O meu Instagram é Valdinei Rodrigues TV e o podcast ele está no YouTube, é Lapida Pod. Tem também no Spotify, o pessoal pode fazer viagens aí, baixar e ouvir tranquilo e tudo mais, sem atrapalhar nada. Boa. Então são esses meus canais. Tá? Perfeito. A gente vai deixar aqui na descrição também desse vídeo para você se conectar aqui com o Valdinei, com o nosso ecossistema. Agradeço aí a sua presença, sua audiência, seu tempo, sua escuta, sua presença. E até o próximo Iguaçu Talks.